E aqui eu tenho a fala do Eric, correto? Espero que eu esteja. E ele traz a seguinte questão: como poderia ser construído, então, um entendimento quando o diálogo não é eficiente? Por exemplo, questões culturais ou línguas diferentes. Ótima questão, Eric, ótima questão. Como poderia ser construído, então, um entendimento quando o diálogo não é eficiente? Por exemplo, questões culturais ou línguas diferentes. Eric, eu diria para você que no que diz respeito a um relacionamento e que tenha potencial para entrosamento, tá? O diálogo deveria ser uma atividade, né, ou uma ação entendida para muito além daquilo que a verbalização pode produzir. Existem determinadas interações que, no modo como elas vão sendo construídas, elas vão se conjugando de tal forma a apontar o potencial de entrosamento. Principalmente, como por exemplo, nesses casos em que você está pontuando, relativo a diferenças culturais e de línguas diferentes, como por exemplo, encontrar ou se relacionar com pessoas de outros países e de culturas e relevâncias totalmente diferentes relativo ao berço onde fomos nascidos e criados, né? Por um dado ângulo, poderíamos interpretar uma relação dessa natureza como inviável, sobretudo se interpretássemos o diálogo como sendo uma interação meramente no âmbito verbal. Mas aí, por ocasião da sua questão, isso favorece a gente até trazer uma reflexão aqui interessante que nos leva a ampliar esse conceito de diálogo. Diálogo, mais do que fala, e sem sombra de dúvida que implica fala, eu quero estender ele aqui para interação. Interação. E numa interação a gente pode construir as pontes. As pontes, elas podem ser construídas na direção de formar os engastes para o entrosamento. Para o entrosamento. Eu particularmente, e aí nessa direção, sabe, Eric, eu vou compartilhar com você um idioma, ok? Que é capaz de favorecer a união de qualquer ser humano portador de uma alma, ok? Porque eu vou te apresentar um idioma que qualquer humano portador de uma alma, ele não só saberá reconhecer, como uma vez que esse idioma esteja presente, é ele, e somente ele, que viabilizará a relação tanto daqueles que são de culturas e línguas totalmente diferentes, quanto aqueles que nasceram no mesmo país, na mesma cidade, no mesmo bairro, quiçá até na mesma família. E que idioma é esse? O idioma do amor. O idioma do amor. Porque ao se encontrar com alguma pessoa, Eric e a todos, olha, eu convido vocês à seguinte reflexão. Antes de vocês se desdobrarem, qual é a cultura política que a pessoa tem? Qual é a opinião dele de direita ou de esquerda?
Qual é a concepção dele sobre dinheiro, sobre fama, sobre sucesso, sobre trabalho, sobre família, ou sobre tudo aquilo que a gente possa até considerar polêmico. Paulo, o apóstolo, ele proferiu determinadas características que ele traduzia ser frutos do Espírito. E esses frutos do Espírito, no modo como ele coloca, aponta a gente para algo que vai para muito além da produção verbal. Isso tem a ver com o comportamento natural do sujeito no dia a dia. E aí Paulo ele fala benignidade, longanimidade, fidelidade, bondade, amor. Ora, você vai mansidão, temperança. Você vai olhando para essas características. Meu amigo, tem uma linguagem aí. Tem uma linguagem. O fato é que a nossa cognição e o nosso campo de observação, a gente fica muito voltado para analisar apenas o que acontece na superfície. E passa desapercebido uma série de gestuais, de energia, de comportamento, de respostas, de decisão, de decisões, de posturas, e que são um verdadeiro discurso sobre a essência, sobre o caráter, sobre as propensões predominantes daquele sujeito. Porque, meu amigo, na dificuldade de divergências de língua e de cultura, verifica se você está se relacionando com uma pessoa boa. Verifica se você está se relacionando com uma pessoa potencialmente fiel, leal. Verifica se você está se relacionando com uma pessoa minimamente temperante. Nós não estamos falando de perfeição, tá? Pelo amor de Deus. Mas uma pessoa minimamente ajuizada, temperada. Verifica se essa pessoa predomina nela a predisposição à benignidade do que é o egoísmo, né? O longo ânimo ao invés do exaspero e do desespero. Isso tudo são linguagens. E isso você pode ir depreendendo do sujeito assistindo um cinema, indo tomar um café, indo conversando. Porque se esses elementos se entrosarem como predisposições compatíveis entre vocês, meu amigo, eu tenho certeza que cultura ajusta, opiniões políticas, opiniões de vida se ajustam. Porque a linguagem essencial da pessoa, ela é compatível com aquilo que se pretende, que é a formação de uma relação madura entre pessoas que querem se fazer felizes e serem felizes. Espero, meu amigo, de coração tê-lo respondido da melhor maneira possível.